Olá pessoal, tudo bom? Mais um exercício de derivada de funções pela definição, por aquela fórmula que tem um limite. Essa função aqui ela é muito interessante. X ao cubo menos módulo de x, deixa eu só trocar aqui a variável. F de x igual a x ao cubo menos módulo de x. Vamos verificar se ela é derivável no ponto x igual a zero. Então, novamente, como essa função módulo de x ela não é derivável no zero, essa aqui, pode ser que a função f x ao cubo menos módulo de x seja. Mas como essa aqui não é derivável no zero, eu não posso calcular a derivada usando aquelas regras práticas, né? De ficar 3k e diminui aqui, fica 3x ao quadrado, menos. Mas a derivada do módulo não tem no ponto zero. Então, eu vou ter que, quando a gente não pode usar as regras práticas de derivação, né? A gente usa a fórmula da derivada usando a definição, o limite. Então, f' de x vai ser igual ao limite quando h tende a zero, de quem? De f de x mais h menos f de x sobre h. Sabia que dá errado. Calma. Vamos. Opa. F de x sobre h. Agora sim. Vamos substituir o que nós temos? Bom, vai ser o limite quando h tende a zero de f de x. Bom, f de x é aquela função que foi dada ali em cima, né, pessoal? X ao cubo menos módulo de x entre parênteses. Tá bom? E f de x mais h é a mesma função, só que trocando todos os x por x mais h. Então fica x mais h ao cubo menos módulo de x ao cubo. Menos módulo de x mais h. Tá bom? Então aqui é a função f de x do lado direito, né? E aqui é f de x mais h. Eu peguei esse x, troquei por x mais h, peguei esse x, troquei por x mais h, tá bom? Bom, aqui não vai precisar dos parênteses, né? Deixa eu tirar esse parênteses aqui do começo. Só precisa dos parênteses aqui no segundo, porque o sinal de menos vai influenciar nos sinais de dentro dos parênteses. Essa expressão. Bom, como eu quero a derivada no ponto x igual a zero, a gente troca todos os valores de x por zero. Vamos lá? Porque se fosse num ponto qualquer, eu teria que deixar o x desenvolver, né? Mas ele quer no ponto x igual a zero. Observe que esse lado direito é zero. Zero ao cubo menos módulo de zero é zero. Posso tirar. Módulo de zero mais h é módulo de h. Zero mais h é h. Então aqui temos h ao cubo. Menos módulo de h sobre h. E agora? Agora nós temos a seguinte situação. Ó. Quando vamos dividir esse limite em limites laterais, né? Quando você tem um limite pela direita, o h é positivo. O módulo de h, quando o h tende a zero pela direita, perdão, vou colocar um sinal de menos aqui para indicar que está sendo elevado a zero pela direita, né? Aí significa que o h é maior que zero. Então, como h é maior que zero, o módulo de h é o próprio h. Tá bom? Aqui, então, o módulo fica sendo o próprio h, porque o h é positivo. Então, você pode simplesmente tirar o módulo, né? Se você substituir o h pelo zero, vai zerar em cima e zerar embaixo. Vai ficar zero sobre zero, é uma indeterminação. Não pode. Então, vamos colocar o h em evidência. Colocando o h em evidência, vai ficar h ao quadrado menos 1. Porque, olha só, h vezes h ao quadrado não seria h ao cubo? E h vezes 1, h. Agora, eu simplifico os meus h's.
h dividido por h vai dar 1, né? h dividido por h vai dar 1. E substituindo, então, finalmente, esse h que sobrou por zero, fica menos 1. Olha só, interessante, né? Então, a derivada lateral à direita é menos 1. E como seria a derivada lateral à esquerda? Vamos calcular agora quando o h tende a zero pela esquerda. Vamos colocar aqui. Então, aqui foi a derivada lateral. Foi a derivada lateral à direita. E agora, vamos calcular a derivada lateral à esquerda, porque aí a função é derivável, né? Quando as derivadas laterais são iguais, à esquerda e à direita. Então, vamos calcular o limite quando h tende a zero pela esquerda, porque eu já calculei o limite quando h tende a zero pela direita. Quando h tende a zero pela esquerda, o h é negativo. Então, esse módulo de h fica menos h. Tá bom, gente? Tem que lembrar disso. O módulo de h, ele é o h se o h é positivo. O módulo de h é menos h quando o h é negativo. Porque fica menos o h, que já é negativo, para ficar mais, né? Então, aqui tem o menos. Esse módulo de h fica menos h. Então, fica 2 menos. E aqui vai ficar mais, então, né? Menos com menos, mais. Então, quando você coloca o h em evidência, do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima, colocando o h em evidência, a única diferença é esse sinal aqui, porque o módulo de h, no primeiro caso, ficou o próprio h, que o h é positivo. No segundo caso, no limite à esquerda, o módulo de h é menos h, então aqui fica positivo. Cancelando novamente o h com h, fica 1. Substituindo esse h pelo zero, fica 0 mais 1, fica mais 1. Então, essa função, ela não é derivável no ponto x igual a zero. Ó. Esse ponto x igual a zero. Por quê? Porque as derivadas laterais são distintas. Né? E o gráfico? Vamos abrir o gráfico para ver o que acontece com essa função, qual é o comportamento desta função. Né? Então, vai ser x ao cubo. Olha que interessante, pessoal. Vai ficar o gráfico dessa função aqui. Olha só. Vou ampliar. Então, por que ela não é derivável no ponto x igual a zero? Porque aqui tem uma ponta, tem um bico. Então, o gráfico vem. Depois, vamos conferir. Quando x é zero, 0 menos 0, 0. Está aqui. x0, y0. Quando x é menos 1, vai dar menos 1? Será? Vamos ver. Menos 1 ao cubo. Menos 1, né? Módulo de menos 1 é 1. Então, fica menos 1, menos 1. Menos 2. Então, perdão. Quando x é menos 1, ó, aqui vai para lá no menos 2. Estão vendo aqui? Mais ou menos um ponto aqui. Ó. X menos 1, y menos 2. Quando x é 1, aqui está dando 0. Vamos ver. 1 ao cubo é 1, menos módulo de 1, que é 1, 0. Então, x1, y0 está aqui. Né? Então, o gráfico realmente ó, vem, toca no 0, desce e depois sobe. Vamos pegar x igual a meio, para ver se vai dar negativo mesmo. Meio ao cubo é 1/8. Módulo de meio é meio. 1/8 menos meio, né? 1/8 menos meio é negativo, porque 1/8 é 0,125. E meio é 0,5. Então, 0,125 menos 0,5 dá negativo. Então, está aqui. Então, olha que gráfico interessante, né? X ao cubo menos módulo de x. Ela é derivável e ela é derivável nesses pontos, menos nesse ponto, porque tem um bico. É derivável nos demais pontos. E ela é contínua, porque o gráfico... Você consegue desenhar um gráfico aqui sem tirar o lápis. Ela é contínua. Agora, vamos ver um negócio. Quando o x é positivo, ou seja, desse pedaço aqui do gráfico, o módulo de x é o próprio x. Então, fica x ao cubo menos x. Né? Então, quando o x é positivo, estamos nesse pedaço aqui, a função é simplesmente x ao cubo menos x, sem o módulo. E x ao cubo menos x é derivável. É contínua, é derivável, né? Então, exatamente, ela é derivável nessa parte aqui x é positivo. Analogamente, ela vai ser derivável nessa parte aqui x é negativo, porque quando x é negativo, o módulo de x é menos x, com esse menos vai ficar mais.
Então, na parte aqui x é negativo, a função é x ao cubo mais x, que também é derivável, é contínua. Então, ela só não é derivável realmente nesse ponto, x igual a zero, tá bom? Então é isso, essa questão é bem interessante, o gráfico dela é meio louco, né? Vem com a concavidade para baixo, depois tem um bico aqui, tem uma ponta. A concavidade muda bruscamente, né? E é exatamente isso que faz com que a função não seja derivável nesse ponto. Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado a vocês a compreenderem melhor como calcularmos derivadas de funções pela definição e analisar isso graficamente quando a função não é derivável. Ela apresenta um bico, geralmente, né? Um bico naquele ponto. Então, até mais.